Uma outra situação que tem sido até meio rebatida no meio evangélico o posicionamento, por exemplo, de alguns deputados federais que já acenam para o atual governo que vai assumir em janeiro, a partir de janeiro. E alguns pastores mais exaltados já chamam de traidores, etc. Como é que o senhor enxerga isso, pastor? Os membros da bancada evangélica que eram bolsonaristas e agora já começam a acenar positivamente para o governo do Lula. Eu acho que a gente vive um momento que precisa ser visto com muita tranquilidade e muita seriedade. Cada um precisa dar conta e ser responsável daquilo que se está estabelecendo. Existe um novo governo que está sendo estabelecido, que tem que ser monitorado, fiscalizado, observado, acima de qualquer coisa. Eu penso que cada um que estabeleceu seu voto o fez dentro de um conceito estabelecido por ele mesmo, de uma convicção. Eu acho que cada um precisa responder ao seu eleitorado e se fazer isso com muita seriedade. Eu penso que, mais uma vez, te respondo e indico que, em cima de qualquer votação, a igreja tem o poder da oração. O deputado tem o poder da oração. Você é evangélico, você tem o poder da oração. A gente tem a chave da oração. Então, quem votou precisa responder por que fez, para que fez. Eu te garanto que, a partir do dia 15 de março, pode me cobrar das minhas votações, que eu vou esclarecê-lo com muita propriedade. Muito bem. Eu pergunto isso porque, querendo ou não, sou agora político, né? Deputado estadual vai assumir em março e com certeza tem uma visão mais política. Não, sim, eu até diria para você o seguinte: a gente está fadado, eu diria fadado com responsabilidade. Há uma cobrança muito grande. O eleitorado hoje ele está cobrando com muita propriedade. Não tenha dúvida disso. E também não tenha dúvida de que a igreja, por si só, na sua maioria, quase que na sua totalidade, apoiou o Bolsonaro. Qualquer movimento, qualquer ação que vá contra o que foi estabelecido, o que foi falado, o que se acreditava, vai haver, sim, críticas, vai haver aí contestações, entre outras coisas. Mas eu volto a falar, cada deputado, ele sabe o que está fazendo, por que está fazendo e aonde está indo. E eu preciso pensar assim. Se eu pensar diferente, eu estou sendo extremamente hipócrita comigo mesmo. Eu acho que cada deputado tem a responsabilidade do que está fazendo, de quem elegeu, quem representa e o que é melhor. Volto a te dizer, acima de qualquer coisa, nós temos um eleitorado, nós temos uma igreja, nós temos uma confissão de fé, e eu penso e oro a Deus que ninguém traia aquilo que acredita, aquilo que crê e aquilo que vive. Mas e o partido, pastor? Porque às vezes o partido da bancada, né, a própria sigla, decide votar e o deputado tem que seguir a votação do partido. Como é que fica então isso? Mas eu acho que acima do partido estão as convicções. A convicção da liderança da igreja, a convicção do que a igreja pensa e a convicção do que o deputado pensa. Eu acho que acima disso tudo existem convicções. Eu acho que isso não pode ser negado, nem pode ser negociado acima de qualquer coisa. Eu faço parte de um partido, mas eu tenho uma convicção, eu tenho uma cabeça, eu tenho uma forma de, claro, vou ouvir, claro, vou respeitar, vou obedecer aquilo que precisa ser obedecido, mas as minhas convicções, elas não podem ser traídas. As convicções da igreja não podem ser traídas. A convicção do líder da igreja não pode ser traída. Como pastor, sendo bem honesto, como sempre o senhor é, como pastor evangélico e político também, o senhor acha que haverá uma caça às bruxas no governo do PT contra pastores bolsonaristas? Eu diria para você que a igreja passará por um momento difícil, mas eu estou para te dizer que isso tem mais a ver com o cumprimento das Escrituras do que qualquer outra oposição. Lembrando sempre que hoje, para o governo Lula governar, ele tem, sim, um número de deputados enorme que precisa ser convencido. A bancada da direita é muito maior do que da esquerda. Então, o governo também é tão frágil. Eu acho que a igreja, ela precisa se defender os princípios da igreja. A igreja não precisa de defesa, mas os princípios dela precisam de defesa. Aquilo que a gente tem como princípio, isso a gente sempre aprendeu com o bispo, ele sempre falou isso com muita propriedade. Então, eu acho que antes de vir para cima da igreja, precisa tomar muito cuidado, porque eu creio que aqueles que a igreja colocou lá vão defender, exemplo do Cezinha e tantos outros, vão defender a igreja, os princípios da igreja. Mas, quando se fala em uma perseguição, eu acho que isso tem mais a ver do que um cumprimento de uma profecia daquilo que a igreja vai sofrer
do que qualquer outra coisa. Até porque não cai uma folha sem que Deus permita. Então, tudo que está acontecendo, eu não posso negar que é a permissão de Deus, mas eu também não posso dizer que o deputado tem o seu papel essencial, primordial, em defender princípios, em defender a igreja e aquilo que se pensa. E eu quero crer que todos nós faremos isso com muita legalidade, acima de tudo com propriedade. Acima do partido, acima de qualquer coisa, está o princípio.